Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 958. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 21 minutos da terça-feira, 28 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas segue negociando, segue buscando alternativas, o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 958, gravando diretamente do Rio de Janeiro. Esta cidade pacata, tranquila, tediosa. Nada acontece no Rio de Janeiro, né? Nessa noite de terça-feira. Um dia como outro qualquer, né, Daniel Souza? E estamos aqui, Daniel, para falar da crise dos outros. A gente está aqui para falar de Gaza. A gente está aqui para falar, de Venezuela. A gente está aqui para falar de outras crises que não a do Rio de Janeiro, visto que aqui nada está acontecendo. Digno de nota, circulando. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente nessa live do YouTube, todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Um prazer estar aqui com vocês. E, Daniel Souza, a gente começa falando sobre Gaza. Hoje nós tivemos atividades de aviões israelenses bombardeando a cidade de Gaza, né, algumas horas depois de o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ter acusado o Hamas de violar o cessar-fogo e, portanto, ele, Netanyahu, ordenou ataques poderosos contra pontos, né, contra instalações e contra integrantes, né, a palavra que eu estava procurando era essa, integrantes do Hamas. A gente teve, Daniel, ao longo das últimas horas, ao longo dos últimos dias, uma série de trocas de acusações entre Israel e o Hamas, um dizendo que o outro estava violando o cessar-fogo. A gente teve, por exemplo, Daniel, no sábado, Israel afirmando ter realizado um ataque direcionado contra um palestino que estava sendo acusado por Israel naquele momento de planejar atentados contra as suas tropas e, portanto, Israel teria feito um ataque direcionado àquela pessoa. Ao longo dos últimos dias também, Israel acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo ao demorar para entregar os restos mortais dos reféns que faleceram ao longo dos últimos anos e que deveriam ter sido entregues, e que, quando entregou alguns desses restos mortais, entregou restos mortais errados. E, portanto, o que o Israel está dizendo, olha, isso é uma violação do acordo de cessar-fogo. Israel, inclusive, disse que a demora ela era deliberada e que talvez, inclusive, o processo de entrega de um corpo errado também possa ter sido deliberado. E a gente ainda teve mais uma acusação, que foi o momento em que Israel, segundo Israel, né, que é a versão do governo israelense, a versão do exército israelense, estava se retirando de determinadas posições, integrantes do Hamas fizeram ataques, né, contra esses militares israelenses. E que isso também seria, portanto, uma violação do acordo de cessar-fogo, o que acabou levando Israel a reiniciar determinados ataques contra o Hamas, enfim, contra a faixa de Gaza. A gente sabe, Daniel, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, que esse acordo de cessar-fogo ele é extremamente frágil, muito frágil, realmente muito frágil. O Hamas não era favorável ao acordo de cessar-fogo da forma como foi feito, Israel também não. A gente tem os Estados Unidos como os grandes avalistas, e a gente sabe que, num primeiro momento, os Estados Unidos estavam presentes, fizeram de tudo para que o cessar-fogo fosse mantido e tudo, mas a gente sabe também que, com o passar do tempo, a presença norte-americana ela não vai ser tão frequente assim. Os Estados Unidos têm outras preocupações e, portanto, esse monitoramento ele não será tão próximo. E, portanto, Daniel, a gente vem vendo que dia após dia você tem uma violação de um lado, uma violação de outro, você tem a atuação do Hamas, você tem Israel também violando determinadas partes do acordo, fazendo bombardeios. Então, é um cenário muito, muito tenso, Daniel. A gente vai ter que acompanhar ao longo dos próximos dias. Agora, a gente vem sendo muito cético, né? A sustentabilidade desse acordo, né, no longo prazo, ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas, e esse ceticismo ele se justifica, né? Uma vez que a gente vê, de fato,
é um acordo que foi feito muito sob a tutela dos Estados Unidos, mas no fim das contas o acordo ele tem que ser sustentável lá, né, em campo, né, como a gente diz. Sem isso, o acordo de fato ele está por um fio, Daniel. Então é importante a gente saber que, de fato, esse acordo que tem que ser comemorado, que bom que teve, os reféns foram entregues, teve ali aquela troca de reféns por prisioneiros, mas o fato é que temos um acordo num ponto, né, num momento muito, muito sensível, Daniel. Tanguy, saiu no dia de hoje uma matéria no Washington Post trazendo uma notícia que me chamou a atenção. O Senado dos Estados Unidos votou contra a emergência nacional que sustenta tarifas de Donald Trump sobre o Brasil. A votação ela foi 52-48 para encerrar a emergência nacional que sustenta as tarifas de 50% impostas por Donald Trump ao Brasil. O que chamou a atenção é que 5 senadores republicanos votaram com os democratas e acabaram ajudando a formar essa maioria de 52-48. Apesar da aprovação, a medida não terá efeito, pois a Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados, bloqueou qualquer votação sobre tarifas até março de 2026. De qualquer maneira, essa decisão expõe crescentes divisões dentro do Partido Republicano sobre o protecionismo de Trump. O uso dessas emergências nacionais para justificar tarifas comerciais vem sendo amplamente criticado como abuso do poder executivo. E não é só isso. Quando a gente pensa em republicanos, os republicanos tradicionalmente, inclusive a gente chegou a falar sobre isso no Petit Jornal no dia de ontem, eles são defensores do livre comércio. É um pouco difícil para alguns republicanos históricos, ainda mais no Senado, você tem vários deles, explicar como é que a vida toda eles defenderam o livre comércio, a vida toda eles defenderam realmente uma América aberta, os Estados Unidos praticando aí um certo livre-cambismo, e agora não, agora eles defendem protecionismo, estão ao lado de Donald Trump. Os senadores costumam ter uma bagagem um pouco maior, os senadores costumam ser um pouco mais velhos, costumam ser mais experientes do que os deputados. Isso não é uma realidade apenas nos Estados Unidos, é uma realidade também no Brasil. E claro que aqui a gente está falando da média e, consequentemente, eles acabam tendo, muitas vezes, preocupações um pouco maiores com a sua reputação, com a sua história e com a sua imagem. De qualquer maneira, é algo que a gente pode observar e tentar acompanhar. Essas emergências nacionais que o Donald Trump tem utilizado para justificar tarifas, aumentos de tarifas sem a chancela do Congresso dos Estados Unidos, é uma argumentação risível, para dizer o mínimo. É ridículo argumentar que os Estados Unidos precisam colocar tarifas para produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos para lutar contra uma emergência nacional. Não faz nenhum sentido isso. Isso não para de pé. É claro que o Donald Trump faz ali um jogo duro constitucional, ele vai testando os limites do seu poder, vai recorrendo a leis que dão poderes extraordinários para ele em situações onde a lei não fala desses poderes extraordinários. Isso é algo que chama demais a atenção e me parece que em algum momento é possível que essa estratégia caminhe para um certo grau de esgotamento conforme as forças políticas nos Estados Unidos se reorganizam. Vamos acompanhar, mas de qualquer maneira é algo que chama atenção, embora não tenha um efeito prático no curto prazo, é uma sinalização que mostra um tensionamento no Senado americano dentro do Partido Republicano. Daniel Souza, muito dos nossos ouvintes, né, que estão aqui com a gente, pessoal que está assistindo a gente no YouTube, né, pessoal que está acompanhando a gente pelo podcast, pode ter aquela vontade, Daniel, de fazer uma pesquisa para saber se de repente tem direito a um passaporte, né, a nacionalidade, né, a cidadania de alguns países europeus, né, em particular quando a gente fala sobre Portugal, Espanha e Itália. E aí a gente vai deixar aqui, mais uma vez, a recomendação da Você Português, com uma novidade, Daniel, que eu acho muito importante sublinhar, que é agora a Black Friday, né, que está chegando, é Black Friday no final de novembro, mas você já pode entrar na lista VIP da Você
português. E traz um benefício gratuito muito legal, Daniel, que é fazer a pré-busca de uma certidão. Poxa, eu queria saber se a certidão está lá, se ela existe e tal. Você pode fazer isso se você entrar na lista VIP, né, da Black Friday da Você Português. O link está na descrição desse episódio, tá? Então você entra lá para você já entrar nessa lista. Você ainda vai ter acesso a lives exclusivas com especialistas que vão tirar dúvidas ao vivo, né, para você saber o que você faz, qual é o passo a passo. Pessoas muito experientes vão estar lá para tirar essas dúvidas. É gente que está fazendo isso há muito tempo, sabe o caminho das pedras, sabe o que tem que ser feito, tem noção de prioridade. E fazendo parte dessa lista VIP, você ainda tem acesso a descontos exclusivos e limitados que vão ser revelados em novembro. Mas aproveita logo, tá? Acessa lá, é por tempo muito limitado para você ter acesso a esses benefícios. Se você está de olho nisso, é a melhor oportunidade que você vai ter. Lista VIP da Black Friday, você tem acesso pelo link que está na descrição desse episódio. Gente, nesse ano de 2025, nós tivemos modificações na legislação associada à nacionalidade tanto em Portugal, quanto na Espanha, quanto na Itália. É muito importante aproveitar o quanto antes. Se você tem esse direito, se você acha que tem esse direito, consulte os nossos amigos da Você Português, ainda mais nessa condição especialíssima que está sendo oferecida. Link no descritivo, conheçam o trabalho da Você Português e da Você Europeu. Daniel Souza, eu queria falar mais uma vez sobre os ataques dos Estados Unidos a embarcações ali na região do Caribe e na região do Pacífico. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, agora secretário da Guerra, né, o Peter Hegseth, anunciou que as Forças Armadas dos Estados Unidos destruíram mais 4 embarcações no Oceano Pacífico. E um ataque foi realizado na segunda-feira que teria causado 14 mortes de uma só vez e deixado um sobrevivente. Lembrando que quando você tem esse anúncio, eles nunca dizem exatamente aonde, mas sendo do Pacífico, a gente já sabe que não foi na costa venezuelana ou perto da costa venezuelana e que provavelmente é um recado para a Colômbia. Então agora, Daniel, depois desse tempo, né, depois desses ataques todos, nós temos agora 14 ofensivas contra embarcações desde setembro e que deixaram no total 57 mortos no total. A gente teve, Daniel, inclusive uma mensagem de vídeo, né, a gravação de um vídeo depois do ataque do Peter Hegseth, né, mais uma vez, secretário da Guerra dos Estados Unidos, que equiparou os narcotraficantes a terroristas e disse, inclusive, abro aspas, que estes narcoterroristas mataram mais americanos do que a Al-Qaeda, o que é bastante controverso, né? Assim, a maneira pela qual você coloca, né? Fazendo uma comparação de 1 para 1, né? Então, narcoterrorista, narcotraficante, na verdade, terrorista e narcotraficante, como se fosse a mesma coisa, e prometeu rastrear, mapear, caçar e eliminar todas as redes responsáveis por fazerem drogas chegarem nos Estados Unidos. E ele afirmou, inclusive, que o México participaria da operação para resgate do único sobrevivente relatado, né? Então, nesse ataque, teve um sobrevivente e o México, portanto, ajudaria no seu resgate. No meio disso tudo, Daniel, então, os Estados Unidos ali colocando uma pressão cada vez maior sobre Venezuela e Colômbia, a gente teve o seu xará, Daniel, o presidente do Equador, né, o Daniel Noboa, que propôs, no dia de hoje, a instalação de uma base militar estrangeira no arquipélago de Galápagos. A gente sabe, né? Quando fala estrangeiro, a gente já sabe quem é. Ele está tentando ver se a população equatoriana apoiaria a instalação de uma base dos Estados Unidos na região, né, ali do arquipélago de Galápagos. E os equatorianos, portanto, vão decidir num referendo no dia 16 de novembro, daqui a pouco. No dia 16 de novembro, se permitem a instalação de forças estrangeiras no país. Então ainda é uma coisa ampla, né? Forças estrangeiras no país, mas isso deve se ligar com a ideia de que, se for aprovado, né, sendo aprovado esse referendo, provavelmente vai haver a instalação de uma base militar dos Estados Unidos na região de Galápagos. Importante lembrar que o Daniel Noboa é um aliado dos Estados Unidos, ele quer se aproximar dos Estados Unidos. Nessa região, Daniel, nas ilhas ali equatorianas, já houve, inclusive, uma base militar dos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando sobre uma ilha, né? O arquipélago de Galápagos ali, aliás, é uma região que é muito importante do ponto de vista natural, né? Não por acaso, né, Daniel? Exatamente onde Darwin
fez uma parte dos seus estudos, uma parte importante dos seus estudos ali sobre a teoria da evolução, e é uma região onde você tem, inclusive, uma atividade importante das forças equatorianas para combate ao tráfico de drogas, tráfico de combustível e pesca ilegal. Mas há uma preocupação. Esse arquipélago ele é patrimônio natural da humanidade, é um ecossistema bastante frágil, ele está a cerca de 1.000 quilômetros da costa equatoriana, e se depender da vontade do presidente Daniel Noboa, passaremos a ter uma base dos Estados Unidos ali na região. Vamos ver, claro, tem que ver se esse referendo, no dia 16 de novembro, vai ser aprovado, mas a vontade do governo é, sim, dar apoio aos Estados Unidos. Me parece que o cálculo dele também é o seguinte: olha, está sobrando para a Venezuela, está sobrando para a Colômbia, eu estou aqui do lado, tem tráfico de drogas aqui também, abraça o Trump e se torna um aliado, melhor do que ser, eventualmente, um futuro alvo para a ira dos Estados Unidos, para essa campanha que os Estados Unidos vem fazendo pela supressão do tráfico de drogas ali pela região, Daniel. Aliás, Tang, o Bessent, nós trouxemos isso ontem aqui no Petit Jornal, quando citou alguns países da América do Sul que deveriam seguir ali, mais ou menos o exemplo argentino. Entre esses países apareceu o Equador. O Equador acabou sendo nominalmente citado por ele, e talvez o Daniel Noboa esteja realmente preocupado em não se tornar alvo dos Estados Unidos dentro desse contexto de América para os americanos, de reedição do Big Stick por parte de Donald Trump. O Big Stick, que o Roosevelt falava sempre, tem uma fala mansa e um grande porrete. Tá faltando a fala mansa, apareceu apenas o grande porrete nas mãos de Donald Trump. E falando ainda de América Latina, Tanguy, nós temos aqui no dia de ontem uma decisão do Nicolás Maduro. O presidente Nicolás Maduro anunciou nessa segunda-feira a suspensão. Eu não disse rompimento, eu disse suspensão imediata do acordo energético com Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é colado na Venezuela, é muito perto da Venezuela. E nós tivemos a chegada à capital de Trinidad e Tobago, Port of Spain, no último sábado, do destroyer americano USS Gravely, o que na prática foi visto ali pelo Maduro como uma provocação de que Trinidad e Tobago estaria servindo aos interesses de Washington. O acordo que existia e que agora está suspenso entre os dois países previa que o gás é extraído em território venezuelano, enviado por gasoduto até Trinidad e Tobago, processado em gás liquefeito, GNL, e então reexportado a outros mercados. O projeto é um raro exemplo de cooperação energética entre dois vizinhos com economias complementares e uma forma dos venezuelanos contornarem, ainda que parcialmente, as sanções impostas pelos Estados Unidos. Esse acordo foi firmado durante o governo anterior de Trinidad e Tobago. A nova primeira-ministra, a Kamala Bissessar, assumiu em abril e decidiu se aproximar de Donald Trump, e essa guinada tem levado a uma desconfiança crescente do regime do Nicolás Maduro, que agora está tentando pressionar Trinidad e Tobago através da suspensão desse acordo entre os dois países. O acordo é importante para a Venezuela, mas também é importante para Trinidad e Tobago, na medida em que oferece ali a possibilidade de exportação de GNL, de exportação de gás, dentro de um contexto onde esse país pode ter receitas em dólares dessa exportação. O governo do Nicolás Maduro segue muito pressionado pelos americanos, e essa presença de um destroyer em Trinidad e Tobago, de novo, gente, quem tiver curiosidade, olha no mapa como Trinidad e Tobago é colado na costa venezuelana, e isso acaba sendo visto como um elemento absolutamente ameaçador para o regime de Nicolás Maduro. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar sobre o Mali, um país que fica ali na região do Sahel. O Sahel é aquela faixa que fica logo ao sul do deserto do Saara. É um país grande, um país que tem, inclusive, uma ligação histórica bastante conturbada com a França. Foi uma colônia francesa, fez parte ali
daquele condomínio ali de países que foram colônias francesas. E é um país que vem tendo problemas há algum tempo, Daniel, principalmente com a insurgência exatamente de grupos jihadistas, né, muitos deles ligados à Al-Qaeda. Então é um país que passou por 3 golpes, né, ao longo dos últimos anos. Teve um golpe em 2012, um golpe em 2020 e mais um golpe no ano de 2021. E a posição que esses golpes acabaram levando o Mali foram de ter cada vez um distanciamento maior da França, da Europa de uma forma geral, de países ocidentais, e, portanto, se aproximar cada vez mais da Rússia, né? A Rússia vem sendo uma referência cada vez mais constante para países daquela região, o Mali em especial, e também de você ter um fortalecimento dos militares do país nesse combate a grupos jihadistas, entre eles o Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que é um grupo ligado à Al-Qaeda. Pois bem, Daniel, esse último golpe que aconteceu no ano de 2021 direcionou, de fato, o Mali para ter um combate cada vez mais ativo contra esse grupo, e nesse momento, esse mesmo grupo, mais uma vez o Jamaat Nusrat, né, só para simplificar aqui, está fazendo um bloqueio contra a capital Bamako, o que significa que não está chegando combustível, Daniel, à capital e à principal cidade do Mali. Então, esse grupo ele vem atacando comboios, caminhões-tanque, né, e vem, portanto, impedindo qualquer tipo de abastecimento, e a cidade está basicamente parando. O país está tendo que suspender, né, basicamente na capital, suspender aulas em escolas, universidades, muitos locais estão com dificuldade de distribuir alimentos, e há, portanto, um nível de tensão cada vez maior. A preocupação, Daniel, é que o Mali ele possa, de fato, cair, se a capital cair para um grupo como esse, eventualmente ele pode perder, né? Os militares podem perder o poder. E você imagina, Daniel, você ter militares no poder no Mali sem acesso a combustível, eles perdem basicamente mobilidade. E se esse grupo estiver conseguindo se abastecer com combustível, você tem uma diferença muito importante de poder entre os militares do país e esse grupo ligado à Al-Qaeda. O fato, Daniel, é que você começa a ter preocupações, inclusive, de países estrangeiros. Os Estados Unidos, por exemplo, emitiram um alerta urgente determinando que, olha, cidadãos americanos que estejam no Mali devem deixar imediatamente o país no primeiro voo que aparecer. O aeroporto do Mali segue aberto, não? O aeroporto de Bamako continua aberto. A preocupação é por quanto tempo permanecerá aberto. Não sei se tem cidadão americano no Mali, tá, Daniel? Se tiver cidadão americano no Mali, está correndo risco há bastante tempo, não é de hoje. Não é apenas por conta dos grupos ligados à Al-Qaeda, né? Também os próprios militares que estão no poder no Mali nesse momento não nutrem lá grandes amores pelos Estados Unidos, mas é um país muito importante, é um país grande ali da região e, portanto, é uma preocupação gigantesca. Importante lembrar que não é apenas o Mali que tem uma situação parecida com essa, outros países ali daquela região, né? Níger, Burkina Faso, né? São países que vêm passando por um cenário mais ou menos parecido, né? Um caminho também de golpes militares, combate a grupos terroristas, e, portanto, o que acontece no Mali pode acabar se tornando um certo prenúncio do que pode acontecer em alguns outros países daquela região. Vamos ficar de olho, né? Mas o Mali, de fato, passando por uma situação bem difícil, com a sua capital basicamente sitiada, Daniel. Tem que o Steve Bannon deu uma entrevista à revista The Economist nessa última semana, e num determinado momento ele afirma o seguinte, abre aspas, Trump será presidente em 2028. E as pessoas precisam entender isso, fecha aspas. A editora-chefe da revista The Economist, a Zanny Minton, ela pergunta para ele, diante disso, abre aspas, e quanto à 22ª emenda, fecha aspas. Ele vai responder, o Steve Bannon, o seguinte, abre aspas, há muitas alternativas, fecha aspas. E é interessante, Tanguy, porque nós tivemos um voo entre Malásia e Japão, onde o Donald Trump ele foi questionado sobre essa entrevista. E o que acabou acontecendo foi que o Donald Trump ele destacou que ele não está a descartar essa possibilidade, mas não está a afirmar. Quer dizer, ele colocou que ele adoraria disputar um terceiro mandato. Aquela coisa bem do Trump, né? Ele não é muito claro, não está descartando, mas também não está confirmando, quem sabe, talvez, eventualmente, sabe-se lá. Ao mesmo tempo, ele puxou ali o Rubio
e também puxou o J.D. Vance, sugerindo que eles também poderiam ser seus sucessores em 2028. Enfim, a gente está falando de um Donald Trump que está flertando com essa ideia. Nós já tivemos o boné Trump 2028 sendo comercializado. Nós temos o Donald Trump fazendo uma grande reforma para um novo ballroom ali na Casa Branca, o que sugere que talvez, quem sabe, eventualmente ele queira permanecer mais tempo. Enfim, vai saber, né, Tanguy? A gente sabe que a 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos proíbe que uma pessoa seja eleita uma terceira vez para a presidência dos Estados Unidos, e isso não importa se são vezes consecutivas ou não. Portanto, constitucionalmente, o Donald Trump não pode concorrer a um terceiro mandato. Ele descartou, aí sim, Tanguy, concorrer como vice-presidente. Mas vai saber. É a primeira vez que nós vemos um presidente americano flertando com essa ideia, uma ideia claramente inconstitucional. A ideia dele concorrer como vice, né, era que o que a 22ª emenda diz é que você não pode concorrer a um terceiro mandato, mas de presidente, mas não diz que você não pode concorrer a um mandato como vice. E se você é vice-presidente e o presidente renuncia, por acaso você se tornou presidente sem ter concorrido para um terceiro mandato. E aí ele sempre ficava nessa, não, tem um caminho e tal. Ele descartou. Então, sabe-se lá o que ele está pensando. A gente sabe que ele gosta disso, né, Daniel? Ele gosta de ficar alimentando, ele gosta de deixar todo mundo na dúvida, deixar todo mundo nervoso, né? Ele deve né, ficar feliz, né, vendo todo mundo comentando isso e tal. Ele deve falar na Casa Branca. Eu acho que as pessoas comentam, Daniel, que ele fala assim, o Petit Jornal tá lá falando. Petit Jornal tá falando. Então ele fica feliz. Eu sei que ele fica feliz quando o Petit Jornal repercute, né, Daniel Souza? Dito isso, tô achando que tá na hora de uma geleia, viu, Daniel Souza? Você tem como servir a geleia da Shakira de hoje, por favor? Perfeitamente, Tanguy. Hoje eu quero falar sobre generosidade. Aquela generosidade, Tanguy, onde você não espera nada em troca. O New York Times publicou que o Sr. Timothy Mellon, que é membro de uma das famílias mais tradicionais da elite americana, aliás, o clã Mellon, como vocês devem imaginar, faz referência a um grupo financeiro muito poderoso, que tem inclusive presença no Brasil. Ele doou o Tanguy do próprio bolso, 130 milhões de dólares, para que os militares americanos possam continuar recebendo os seus salários sem qualquer tipo de dificuldade durante o shutdown. O fato é que ele está fazendo isso simplesmente por abnegação, por generosidade, Bonito, né, Adriano? sem Bonito. esperar nada em troca. Existe uma discussão muito grande nos Estados Unidos se isso é legal. Mas, Tanguy, qual pode ser a ilegalidade de um bom cidadão contribuir para o pagamento das Forças Armadas dos Estados Unidos dentro de um contexto de dificuldade? O que acaba acontecendo na prática é que Donald Trump mantém o shutdown, né, porque não conseguiu fazer um acordo com o Senado, mas mantém o shutdown onde aqueles privilegiados, aqueles mais próximos, acabam tendo a ajuda de amigos para receberem os seus soldos a contento e em dia. É isso, Tanguy. O resto, de repente, vai ter o salário atrasado, vai para casa, sem vencimentos, etc. Mas os militares contam aqui com a doação do Sr. Timothy Mellon para continuar recebendo. É bonito, né, Daniel Souza? A pessoa doar assim, Daniel, de coração aberto, sem esperar nada em troca, cara. Eu acho uma um exemplo, né, para todo mundo, você poder doar sem que, você esperar nada, né, que volte para você, que você tá ajudando o governo, tá ajudando os militares, nem nada disso. Então fica aí o exemplo do integrante do clã Mellon. Daniel Souza, chegando aqui ao fim do nosso episódio, vou deixar um convite, né? A gente acabou de oferecer agora há pouco, lá no Petit Curso, uma aula sobre o Panamá, né? Que foi conduzida pelo professor Daniel. Excelente aula, né? Daniel mostrou muito bem a configuração toda ali da construção do canal do Panamá, as dificuldades todas, né? A questão toda de que o canal do Panamá, no fim das contas, começou a ser construído pela França, foi concluído pelos Estados Unidos, toda a questão política envolvida e como é que Donald Trump entra nessa questão, dizendo ali que poderia tomar o canal do Panamá
esse contexto todo. A gente já teve uma aula sobre Venezuela, teremos aula ainda sobre Nicarágua, sobre Colômbia. Tudo nesse curso, você que se tornar aluno, você passa a ter acesso a essas aulas ao vivo, além de todas as aulas que já foram oferecidas no Petit Cursos na versão gravada. Acesse lá petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.